painel a seguir, vamos falar das mudanças no e-commerce na era pós-pandemia. O que mudou nos hábitos dos consumidores? Quais são as novas demandas? E o que a Amazon está fazendo para atender o público? Para falar sobre isso, recebemos Virgínia Pavim, líder de experiência do vendedor Amazon Latam. Oi, Virgínia. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada por receber a gente aqui, viu? Obrigada a vocês aqui. Fernanda Grumas, líder de experiência de compra Amazon Brasil. Oi. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, que bom. E Patrícia Marquezine, gerente de FBA Amazon Latam. Oi. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Que bom vocês aqui com a gente. Ô, Fernanda, quais os processos de inovação que a Amazon tem internamente para conseguir inovar? Então, a gente trabalha um pouquinho diferente de outras empresas. A gente sempre começa desenhando os produtos olhando para os nossos clientes. Obrigada. Então, a gente começa sempre desenhando como a gente anunciaria esse produto para o nosso cliente. Então, se eu vou lançar FBA, como que eu vou contar para os meus clientes que eu estou lançando isso? E depois eu respondo quais são as perguntas que eles teriam desse produto novo. A partir daí, a gente engaja todos os times da Amazon para desenhar esse produto e pensar em como a gente vai fazer para entregar, se tem algum buraco, se a gente precisa fazer alguma coisa específica para o cliente brasileiro e como a gente vai resolver esse problema do cliente. Interação, participação total, né? Sim. Quando a gente pensa em cliente, acho que o mais óbvio é pensar em quem está comprando no site, mas a gente também considera assim diversos tipos de cliente. Então, o associado, o vendedor parceiro. Então, qualquer produto que a Virgínia vai desenhar, por exemplo, ela começa contando como que ela vai anunciar isso para os nossos vendedores parceiros. Né? Então, como que eles vão entender esse produto, se faz sentido? A gente entende a necessidade do cliente, a gente testa muitas vezes, acho que todas as vezes antes de lançar a gente testa, mas às vezes a gente testa, a gente escuta o que os clientes estão falando com a gente, então a gente escuta atendimento ao cliente, atendimento aos vendedores parceiros, a gente escuta o que eles têm para contar para a gente para começar a desenhar o produto. E é um documento mesmo, né? Então, a gente desenha, a gente escreve um documento mesmo, como se a gente estivesse lançando isso para o público. Sim. Então, a gente escreve o que a gente chama de press release, né? Que a gente, como se a gente estivesse lançando isso, uma notícia para o mercado de um lançamento. Então, como a Fernanda comentou, de FBA. Fomos lá e escrevemos como que a gente lançaria isso para o mercado. E depois disso tem várias perguntinhas e a gente aprova isso com a liderança, a gente aprova isso com diversos times que a gente vai trabalhar para realmente poder fazer uma inovação, criar um novo produto e lançar isso para os nossos clientes, sejam os vendedores parceiros, sejam os clientes finais. Acho que um ponto importante também é que todo mundo contribui, todas as áreas contribuem para esse documento. Então, não é uma coisa que o time que constrói os novos produtos senta lá e faz. Não, a gente senta com todo mundo que vai fazer parte do processo e todo mundo contribui, porque só com isso a gente consegue entregar realmente um valor para os nossos clientes, vendedores parceiros, associados. É um produto completo, então tem tecnologia, tem a área de negócios, tem a área de contabilidade, de legal, exato. Então tem diversas áreas que a gente tem que construir junto para um produto sair no final com uma qualidade Amazon para os nossos clientes. Ai, que ótimo. E a gente está falando aqui de interação, né? E, Virgínia, é com você mesmo que eu vou continuar agora o nosso papo, porque a Amazon está presente em diversos países, como vocês sabem, né? Todos nós sabemos. Agora eu quero saber como é que vocês aprendem com a interação, né? Com os outros times globais. É uma excelente pergunta, Rita, porque, como você comentou, né, a Amazon está presente em inúmeros países e a gente tem negócios gigantescos em outros países, com o Marketplace, com o FBA, com o DBA, com todas as nossas ofertas estão presentes em todos os países e a gente está continuando essa história aqui no Brasil, né? Então, para a gente fazer um lançamento, para a gente pensar em lançar, vou dar o exemplo do DBA, por exemplo, que a gente já lançou faz um ano e cada mês a gente está lançando coisas novas. Então, a gente acabou de lançar a subida de notas fiscais em massa. A gente vai lançar ao longo desse mês as APIs para os integradores, que é super importante para o nosso negócio. Então, para poder conseguir trazer esse produto que já existe lá fora, esse programa do DBA, a gente precisou conversar mais ou menos com uns 30 times.
colocando tecnologia, colocando contabilidade, colocando tudo que vocês possam imaginar para poder funcionar, principalmente a parte de transportes. Sim. Porque o DBA, ele é um produto onde o vendedor parceiro, ele emite a etiqueta para colocar na caixa e a Amazon passa com o transporte, com o caminhão, para coletar esse pacote e faz a entrega para o consumidor final. Então, para cada um desses pontos, a gente precisou engajar com times do mundo inteiro. Então, imagina que a Amazon, ela tem... eu sempre dou o exemplo do que a Fernanda trabalha, né? Então, na parte do consumidor, cada pedacinho da tela que, quando você, como cliente, por exemplo, Rita, que está comprando, cada pedacinho daquela tela que você está, tem uma pessoa que é dona. Então, cada vez que a gente vai querer fazer uma mudança, uma inovação para os nossos clientes, a gente precisa ter o alinhamento de todas essas pessoas para garantir que a gente está fazendo a coisa certa, né? Porque eles estão ali para garantir a experiência daquele cliente. Então, a gente tem que garantir que a gente tem que sempre estar avançando a barra, sempre colocando uma qualidade melhor para os nossos clientes. E por isso que a gente tem que engajar com diversos times, tá? É fascinante saber, né, como é que a coisa funciona. Eu aqui, como cliente, tô achando ótimo. E tem um outro ponto interessante também. Então, para qualquer lançamento que a gente vai fazer, qualquer inovação que a gente vai fazer, por mais que exista esse produto lá fora, quando a gente olha para o nosso mercado brasileiro, a gente tem que adaptar para as necessidades locais. Então, por exemplo, nota fiscal é uma coisa que não existe em todos os países, existe aqui no Brasil, e que você tem que ter um critério bastante grande com essas notas fiscais. Então, a gente coloca inovações para controlar esse tipo de necessidade que a gente tem para o mercado. E, além disso, não é porque o produto está lançado fora que a gente acredita que ele atende 100% às necessidades aqui. Então, a gente entende, voltando para aquele assunto lá atrás, qual é a dor que a gente está tentando resolver? Qual é o problema que a gente está tentando resolver? Como é que eu vou melhorar a qualidade para o meu vendedor parceiro? Então, eu volto para esse ponto, pego esse produto que já existe lá fora e faço as necessidades que eu precisar de adaptação localmente. Então, o nosso trabalho é esse, dia a dia, sempre colocando, trazendo novidades para os nossos vendedores, para os nossos clientes, para melhorar a experiência que eles têm. É isso, né, gente? Interação, adaptação, adequação. É isso mesmo. E, Fernanda, tem uma outra palavra que é um pilar, né? Que é inovação. E eu quero saber como é que você vê essa questão da inovação internamente na Amazon, né? Como um todo. A Amazon é reconhecida, né, por toda a inovação que ela fez. Mas, de novo, a gente começa pensando em que problema do cliente eu quero resolver, né? Ninguém chegou aqui e falou, vamos desenhar um leitor de livro digital e lançou o Kindle. Não, qual é o próximo problema do cliente que quer carregar um monte de livro ao mesmo tempo, que quer ter o livro em minutos, e aí foi inventado o Kindle. A mesma coisa para a Alexa. Então, a gente começa entendendo qual é o problema que eu quero resolver do cliente, né? E depois de resolver esse problema, a gente desenha o produto. Né? Então, sempre são várias opções, como a Virginia já falou, a gente faz aquele processo de documento, de escrever, né? Então, para absolutamente tudo, para tudo do site que a gente tem. Então, o FBA, como eu facilito, como eu tiro a parte operacional do meu seller para que ele para o meu vendedor parceiro, né? Para que ele que ele consiga focar no que é importante. Quais são os produtos que ele quer oferecer, se o catálogo dele está completo, se o preço está correto, se o estoque está atualizado. Então, como a gente consegue deixar tudo mais fácil para ele operar na Amazon, né? Patrícia está aqui só ouvindo tudo isso, né? E aí eu vou perguntar para você, porque aqui no Brasil a gente tem, né, essas especificidades, a gente acabou de falar sobre isso, mas como é que vieram esses lançamentos e inovações? Legal. Acho que, como as meninas falaram, a gente tem um processo grande, né, de aprendizado com os times externos. Então, o FBA, por exemplo, é uma inovação da Amazon global que foi criada há mais de 20 anos atrás para a gente resolver um problema tanto do cliente quanto do vendedor, né, de oferecer um serviço adequado em paridade com o que a gente oferece hoje com os nossos produtos que a gente vende para o cliente. E aí, para a gente trazer isso para o Brasil, foi um processo longo. Acho que foi mais de ano. Para a gente entender quais eram as necessidades dos consumidores e dos vendedores aqui, para a gente adaptar o que precisaria do ponto de vista de nota fiscal, do ponto de vista de serviço de coleta, de entrega, como que a gente oferece um serviço de qualidade para ele, e aí a gente começar a expandir. Então, o FBA, por exemplo, a gente lançou em dezembro, né, de 2020, e desde então a gente vem fazendo uma série de lançamentos e melhorias para facilitar a vida do vendedor e oferecer um serviço de qualidade. Acho que uma delas, por exemplo, é o serviço de coleta da Amazon, que a gente oferece para todos os
vendedores, independente da área que ele esteja, se ele está elegível ao FBA, ele vai ter a coleta e ela é integrada com os processos, né? Chega no nosso armazém, ele já vai saber que chegou, ele consegue acompanhar tudo virtualmente. Ai, que ótimo isso, gente. E, Virgínia, quais são os métodos de pensamento Amazon de inovação que os vendedores parceiros poderiam utilizar para inovar nos seus negócios? Com certeza. Eu acho que essa questão de sempre pensar no cliente em primeiro lugar é o melhor método, na minha opinião, é o melhor método para começar os nossos pequenos empreendedores, as pequenas empresas, começarem a pensar em se digitalizar ou expandir os seus negócios. Então, pensando um pouco no nosso círculo virtuoso, que foi, assim, é um conceito que a gente tem dentro da Amazon, que o Jeff Bezos, que é o nosso, né, quem criou a Amazon lá atrás, ele desenhou num guardanapo. Ele fez um círculo no guardanapo e explicou quais eram todas as etapas que a gente deveria sempre estar pensando no nosso cliente. Então, acho que essa é a minha sugestão para os nossos vendedores parceiros, é sempre pensar nesse problema. Qual é o problema que eu estou tentando resolver? Então, começa pelo catálogo. Começa pela sua seleção de produtos. Eu estou colocando a melhor seleção, a que eu acredito que faz o melhor sentido para o meu cliente final. Sim. Eu estou colocando o catálogo com todas as informações que eu acredito que sejam boas para um fator decisório de compra para o meu cliente. Então, deixa seu catálogo bom, deixa ele com bastante informações. Isso pode ajudar bastante. A próxima etapa, pensando na precificação. Eu estou colocando o melhor preço que eu posso oferecer? Como que eu posso melhorar esse preço? Quais são as ferramentas que a Amazon possui que podem me ajudar a ter uma precificação automática? Tentar explorar sempre nesse sentido. A próxima etapa, pensando de novo lá atrás, né? Então, eu criei o catálogo, eu precifiquei, agora eu preciso entregar para o meu cliente final. Então, quais são as opções que eu tenho? Como é que os preços se comparam? Como é que as ofertas se comparam? E como que isso casa com o meu negócio, né? Então, se eu tenho um negócio pequeno, talvez o FBA ainda não seja a melhor opção, porque eu não tenho tanta seleção, mas talvez seja o DBA, porque o caminhão vai passar aqui para pegar o meu pacote. Então, é tentar entender, dentro da oferta que existe de produtos, de entrega, por exemplo, o que faz mais sentido para o meu negócio. Então, voltando lá atrás, qual que é o meu problema, o que eu estou tentando resolver, olhando para o meu cliente e casando isso com as minhas necessidades de negócio. Eu acho que esse é o mecanismo que mais funciona para um vendedor parceiro se digitalizar e expandir os seus negócios aí. Também a gente, como a Amazon, oferece, né, ferramentas para ele tomar decisões informadas, então, de gestão de inventário, para ele entender quais são os produtos que mais estão vendendo, para ele entender produtos que talvez ele ainda não venda, mas ele pode acrescentar ao catálogo dele. Acho que a ideia é que ele possa tomar essas decisões de forma similar que a gente toma aqui dentro, né, com base em dados. Sim. Ô, Fernanda, e conta pra gente um pouco sobre a inovação do ponto de vista do cliente final. Quando a gente pensa em inovação, a gente sempre pensa em alguma coisa muito grande, né? Com por exemplo, um Kindle, uma Alexa, um FBA, um DBA, mas às vezes as inovações que trazem mais resultado, elas estão onde o cliente está. Né? Então, por exemplo, na página do produto, né? O cliente quer ver todas as ofertas que estão disponíveis e em um lugar só conseguir avaliar tudo, sem ter que ir e voltar para a busca. Então, a Amazon inova, né, ao trazer todas as ofertas disponíveis no site, com a promessa de entrega. Então, quando que vai chegar para o cliente, qual é o preço, qual é o custo do frete, se o produto faz parte de Prime ou se não faz parte de Prime. Né? Então, em uma página só, você já consegue ter todas as informações possíveis do produto, sem ter que ir, então agora eu preciso ver, mas tem outro seller, né, outro vendedor oferecendo o mesmo produto, tem que voltar para a busca. Não, em um lugar só você consegue reunir todas essas informações. É exatamente isso. E eu acho que para o cliente final, ele tem que ser completamente transparente, que é o que a Fernanda estava comentando. Para ele, pouco importa se ele está comprando do nosso estoque próprio, se ele está comprando de FBA, se ele está comprando do DBA, se ele está comprando diretamente do vendedor entregando. Para ele, isso tem que ser transparente. Então, uma das grandes inovações que a Amazon trouxe no fim do dia, nossos clientes isso. querem um preço bom pelo produto que chegue rápido na casa dele. Exatamente, com uma selection extensa. Então, é isso que a gente tem que prover. Um bom produto, um bom preço, uma boa entrega. E é isso que foi feito de inovação para o cliente, né? Isso vocês entregam, hein? Estou aqui de testemunha. Ô, Patrícia, e do ponto de vista do vendedor parceiro, né? Quais inovações o marketplace da Amazon traz? Legal, acho que a gente entende também o vendedor como um cliente da Amazon, né?
Então, a gente também parte da necessidade dele, dependendo de qual é o objetivo de negócio dele, né? Acho que é isso que a Vi comentou, que depende do tamanho dele, do objetivo de negócio, da seleção de produtos que ele tem. Então, tem uma série de serviços que a gente lançou já no Brasil, que vai desde a venda em que ele mesmo faz a entrega, até o DBA, até a venda internacional, e o FBA, em que ele migra todo o estoque, né, que ele quer colocar na Amazon para a gente, e a gente lida com todo o processo e a operação. Quando a gente pensa no vendedor, a gente está olhando sempre para qual é a necessidade. A gente sabe que não vai ser uma única inovação que vai atender todo mundo. Por isso que a gente oferece essa gama de serviços para eles, né? Não é estático, né? A vida está em movimento, o mercado também. Queridas, eu quero agradecer a presença. Muitíssimo obrigada por disponibilizar um tempo no meio de tanta coisa que vocês têm para fazer e resolver, trazendo as melhores soluções para o vendedor parceiro, para os clientes, para esse tempinho aqui para participar do nosso Conecta, tá bom? Obrigada. Obrigada a todo mundo.